Bem-vindos ao nosso PsiqueCast, né? Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E aí, meninas, será que mata a ansiedade? Não, Edu, isso é engraçado, né? Assim, se a pessoa tiver uma comorbidade, um problema do coração, dependendo da ansiedade, ela dá uma sobrecarga corporal, né? Fisiológica, Sim, né? sim. Eu acho que dependendo do caso da pessoa, tão quão for a ansiedade, circunstanciais, na minha opinião, acho que pode chegar sim a um ataque cardíaco, uma situação de risco. Mas acho mas acho que também é legal a gente falar também, né? A gente deixar claro que ansiedade todo mundo sente, né? Todo mundo sente. Porque Sim. E a gente está falando aqui de uma ansiedade elevada, né? A gente está falando daquela ansiedade Generalizada, a gente está falando dos sintomas físicos, né? Que quando a ansiedade se torna físico. Porque às vezes, quantas vezes a gente recebe pacientes no consultório que falam assim: eu vim aqui porque eu quero deixar de sentir ansiedade. Não tem como. Não tem como. Eu brinco com os meus pacientes, com as pessoas que eu atendo, eu falo assim: olha, se você descobrir como deixar de sentir ansiedade, a gente vai rachar de ganhar dinheiro. Até porque a ansiedade não é possível. É energia vital, faz parte do ser humano. Exato. Você tem tanta ansiedade boa, né? Como ansiedade ruim. Quando você tem alguma coisa boa para acontecer, sim, você fica aquela ansiedade boa, né? Eu costumo dizer que assim, o ser humano emocionalmente perfeito seria aquele que tem um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de calma, um pouquinho de coragem, um pouquinho de medo, distribuído de forma igual. Mas ninguém é assim. Então existem as características da nossa personalidade. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Então, existem as características da personalidade. Às vezes, né, você que está nos ouvindo aí, você que está nos vendo, você tem que fazer essa reflexão. Assim, a minha personalidade é ansiosa? Então, assim, eu preciso olhar para ver se essa minha ansiedade não está alta. Só para ser didático mesmo, meninas. Vamos supor que a ansiedade da pessoa numa escala de 0 a 10 é nível 7. E aí ela adoeceu, ela está com nível 10, nível 9,5. A gente vai zerar essa ansiedade? Não, a gente vai reduzir para 7. Né? Sim. Seria reduzir para 7. Uma outra metáfora que eu sempre uso também é assim: as unhas da mão. Se você arrancar, vai doer para chuchu, que está grudado na carne. E elas não vão voltar a crescer? Então, o que eu preciso fazer? Pintar, cortar, lixar, enfim. Tem cuidados para aprender a lidar, né? Para não chegar Então, acho que a ansiedade é a mesma coisa, né? A gente precisa olhar para essa ansiedade, mas ver se não está no nível, né, de doença, patológico. Né? E uma forma global, né? Porque a ansiedade está inserida em várias circunstâncias que a gente tem que cuidar. Organicamente, até da alimentação, da questão de exercício físico. Sim. Exercícios que você dá, né? Você é muito bom nisso, eu já não tenho muito essa habilidade, né? Que eu sou muito ansiosa. Mas quando eu tô tendo meu ataque de pânico, Edu, vamos lá. Vamos respirar. Vamos meditar. Então, assim, você que tem muito essa habilidade, que realmente me ajudou muito, eu já tive um ataque de pânico, né, ansiedade, de chegar assim, achar que eu tava no meio da rua, por isso que eu acho que ela mata também muito nesse sentido. Eu tinha acabado de sair do laboratório Sabin, eu tava no meio da rua, de repente me deu um ataque de pânico, que parecia que tinha um vespeiro na minha cabeça e eu queria sair dali correndo. Sim. Sabe? Me deu uma angústia, um ataque de desespero, assim, parecia que o mundo tava me engolindo. Então, assim, eu tava com uma amiga minha, que ela tava do meu lado, até me ajudou. Não, Renata, como eu falei, eu tô sentindo um monte de coisa, tô começando a pirar, e aí ela ficou do meu lado porque eu queria sair correndo. Sei lá, de repente podia até ser atropelado. Eu acho que mata nesse sentido também. Às vezes é uma coisa muito improvável de acontecer, mas assim, uma crise de ansiedade muito forte. A gente aqui está no 6º andar, né? Dependendo do nível dessa crise de ansiedade, eu posso, né, impulsivamente, de repente, me jogar no desespero. Eu tô aqui, né? Eu sei que esse podcast ele passa em outros lugares. A gente está em Brasília, tem um eixão aqui. A gente está ali no horário de pico com uma crise de ansiedade, de repente, que me faz querer correr dessa ansiedade, eu coloco me... porque tá né? E assim, a gente está falando de uma coisa mais... de comportamentos mais imediatistas, mas a gente pensar de um corpo, de um organismo funcionando ao longo dos anos nesse nível alto de ansiedade, nesse desgaste mesmo, né? Desgaste físico, desse desgaste físico, desse desgaste do coração, né? Então, ao longo do tempo, né, não só pode matar de uma forma um pouco mais imediata, mas também com o tempo, né? A gente não tá querendo apavorar ninguém. A gente mas tá assim, querendo que você... olha só como a ansiedade, né, essa questão, será que mata? Só para vocês verem, o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
10% da população do Brasil, segundo a OMS, tá? Sei. Não tô tirando isso da minha cabeça, não. 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Sofrem. E eu diria, sabe, Edu, que se não sofrem ainda, eu acho que é a doença do ainda não. Porque nós vivemos numa sociedade em que, em algum momento, as pessoas vão se deparar com essa ansiedade mais elevada, né? Com esse aumento da ansiedade. E assim, e deixar aqui, né? Acho que o nosso objetivo aqui é desmistificar, esclarecer e deixar claro que o quê? Que quando a ansiedade ela começa a ter sintomas físicos, né? Tremores, taquicardia, sudorese. Sim, tem que pedir ajuda. Sim. Porque muitas vezes ela. E em muitos casos já entrar com medicação. Porque a medicação, sim, a terapia. Mas às vezes a gente recebe pessoas que elas já estão no nível de ansiedade que só a terapia já não é mais. Sim. Às vezes não é o suficiente, né? Não é suficiente. Eu costumo dizer que assim, quando uma pessoa está adoecida, né, e olhando para essa questão do transtorno de ansiedade, há um desequilíbrio químico cerebral. Sim. Que precisa de fazer esse equilíbrio químico com a medicação. Então, assim, e se não toma uma providência, a tendência é de piorar. Então, assim, às vezes a pessoa começa com uma ansiedade generalizada, uma coisa mais leve, mas vai parar numa síndrome do pânico. Né, Edu? Eu acho que é a gravidade da ansiedade é o pânico. Eu acho que o que eu relatei, do que eu senti, pode ter sido, considerar uma síndrome de pânico. Não pode ter tido um ataque de pânico, aquele desespero. E uma coisa também que eu acho muito interessante, que dá angústia, que a pessoa também, às vezes, ela antecipa a ansiedade com medo de ter de novo um ataque de pânico. Você já percebeu? Sim. Né? Tipo assim, ai meu Deus, eu acho que eu tô começando a sentir aquilo de novo, não sei o quê. Ou se você tá numa situação que geralmente te deu uma síndrome, né? Te deu um ataque de pânico, uma situação desconfortável, quando você vivencia ela novamente, você já pode antecipar. Ai meu Deus, eu lembro disso, né? Medo de elevador, ficou preso. Quando vai ter que... Ai meu Deus do céu, será que vai ficar preso? Você vai antecipando também pela vivência que você teve. Várias coisas podem desencadear esse transtorno de ansiedade, né? Um estresse pós-traumático, como você falou aí, que a pessoa ficou presa no elevador, né? Às vezes a sua dinâmica do trabalho. E uma coisa que está super recente e super evidente, super falado, é a pandemia. Eu ia falar isso. Depois da pandemia... Muitos casos aumentaram. Sim. Pânico de ficar sozinho, né? Aquela coisa de... Não é de tudo. Mas você sabe o que eu percebo também? Que, assim, esse comportamento de ficarmos isolados na pandemia não foi só o isolamento do outro nos colocou em contato com cada um com mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho que entrar em contato comigo, eu começo a perceber questões que muitas vezes a gente estava ali, assim, evitando olhar. O dia a dia, às vezes você mascara, né? Não tem tanta coisa pra fazer, não vou me preocupar com isso. Não vou parar pra pensar. Vou parar pra pensar nisso. Eu vou deprimir, depois eu vejo isso. De repente, tchau agora. Ou a ansiedade também gera, porque a solidão, né? Então a pessoa também já tem esse vício. Redes sociais, acompanhando jornais. Morreram mais de não sei quantas mil pessoas, não sei o quê. Isso dá um pânico na pessoa. Sim, não, e assim... Porque a pandemia era como se fosse uma espada, né? Tava ali podia cair, como não, né? Ninguém sabia a cabeça de quem essa espada, onde era um jogo. Assim, o Covid em si, parece que a letalidade do Covid ela não é alta, né? Assim, ela não é alta, mas a forma de se infectar é muito fácil, né? Então, assim, ele espalhava muito fácil. A letalidade não é alta. E, assim, o Covid, ele tá... É claro que existem outras sequelas, mas ele estava diretamente ligado ao que? A questão respiratória. E eu acho que, assim, é uma das coisas que ficam mais evidentes na crise de ansiedade, é a questão da respiração. É mesmo, você vê pelo oxímetro, né? Pode observar que quem está em crise, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, a pessoa vai fazer o quê? É o que a gente chama de hiperventilar. Quem não sabe o que hiperventilar é...
fica essa respiração curta, isso vai tonteando. Nossa, a Jeane, o olhar da Jeane não foi pra ser ventilação, não. O que a Jeane pensou não foi a hiperventilação. Mas aí faltou, amiga. Aí faltou. Vai. Assim. Gente, vamos trazer seriedade pra cá. Mas é essa coisa da hiperventilação, entendeu? Que também, né? Se você for medir no oxímetro, você tá lá com a saturação, tá? A saturação cai, né? Mas é porque também existe muito essa coisa do... quando a pessoa fica ansiosa, ela segura a respiração, é como se você segurar, é como se aquilo ali fosse passar. E, na verdade, só potencializa. Só potencializa. Tanto é que quando a pessoa chega, a primeira coisa que a gente fala é: vamos aprender a respirar? Sim. Vamos aprender a respirar? Respira. Porque a gente pode falar que respiração é inato, né? Ninguém é ensinado a respirar. Nós nascemos sabendo respirar, mas não de forma adequada. Exatamente, a gente perde isso. Exato, e aí, porque a gente não presta atenção na maneira como que respiramos. Quem é que para e fala assim, deixa eu ver, deixa eu perceber, deixa eu me perceber na minha respiração. Nós não fazemos, a gente simplesmente respira. Uma das primeiras coisas quando eu estou fazendo trabalho de meditação, que eu ensino as pessoas a fazerem é, presta atenção na sua respiração. E assim, é quase que mecânico. Quando você começa a prestar atenção na respiração, ela começa a ficar espaçada. Aí ela começa a ficar... Então, assim... Não é fica até a dica, pessoal, assim, para você que está passando por alguma ansiedade, alguma coisa. Se você começar a se concentrar na sua respiração, isso vai te ajudar. Não é como é que eu vou te falar assim? Não é a única solução. E não é que se você fizer isso, a crise vai passar, mas isso vai te ajudar muito. Principalmente quando você não estiver em crise. Se você se habituar a prestar atenção na sua respiração, isso vai fazer com que essas crises... Você já consegue... Agora, deixa eu te falar uma coisa que ele falou interessante. Por exemplo, as pessoas... Essa questão que você falou de respirar errado, a gente não presta atenção. Porque a gente respira o certo, veja o bebê. Essa é a forma correta de respirar. O bebê joga, na hora que ele puxa o ar, a barriguinha dele vai pra frente, e quando ele solta, o ar desce. As pessoas respiram por aqui, né? Pelo peito, né, Du? Então, isso gera mais ansiedade. É o contrário. Você puxa o ar e... Tô magra, tá, gente? Você é linda, tá linda. Você puxa o ar... Você é linda, Rê. A barriga vai pra frente, aí você solta a barriga. As pessoas acham que é puxando aqui. E aqui vai gerar muito mais ansiedade. E é isso, né? Esse processo, né, em que a gente acaba entrando, né, ao longo da vida, né, da correria, das demandas, do ter que dar conta de tudo, né? Então tudo atropelado. Tudo atropelado. Acho que vamos perdendo esse contato, né? A gente não vai, a gente para de se observar, né? A gente para de ter aquele tempo. Eu falo, né, muito na terapia. Esses dias eu falei com uma pessoa que eu atendi, eu falei, olha, não fazer nada é fazer alguma coisa. Nossa, que porque ela nessa questão assim de porque eu tenho que trabalhar e trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho até sei lá que horas da noite. E aí... que você não quer ver, né? E aí eu falei pra ela, olha, você pode não fazer nada. Tá? E você tá fazendo alguma coisa. Sim. Então, muitas vezes, a ansiedade, a gente entender que o transtorno, acho que a gente pode falar de transtorno da ansiedade, porque aqui a gente está falando do transtorno da ansiedade, porque a ansiedade faz parte, né? Sim, transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico, ele é uma resposta ao longo do tempo desse processo de irmos nos deixando de lado. Né? A gente dá conta, damos conta... vamos falar aqui desse lugar aqui, né, da mulher. A gente dá conta de trabalho, de casa, de filhos, de profissional, tudo. De gato, cachorro. Gato, cachorro, papagaio, periquito. Mas e esse momento nosso? Né? Igual a gente estava conversando antes, né, de começar aqui, o Edu me perguntou, e aí, você está fazendo atividade física? Eu falei para ele, que tempo, amigo? Mas eu tenho tempo para tanta coisa. É prioridade, dá tempo.
né? Mas é esse automatismo. Aqui já é o suficiente. Mas essa automatização do fazer pelo outro, do fazer pro outro, do fazer em prol de algo que muitas vezes não seja exclusivo nosso, né? Todo podcast eu falo que não vou falar do jiu-jitsu, mas eu vou ter que falar. Eu tenho um tempo com o meu jiu-jitsu. Entendeu? Eu lembro. Pra mim, assim, é fundamental. Eu fiquei uma semana fora, pergunto pra minha esposa. Eu fiquei super ansioso. Eu fiquei ansioso, eu fiquei incomodado, eu fiquei mal. Você sentiu, porque logo que você entrou no jiu-jitsu, eu lembro que você tem uns 2, 3 anos entrou no jiu-jitsu. Tem 3 anos, desde 2019 que eu treino. Pois é, aí você começou, vou entrar no jiu-jitsu. Aí você ia de, não, hoje eu não vou. Depois que eu fui te acompanhando mais pra frente, você saía, a gente saía lá, cansado, lá da clínica, e o Edu falava, não, eu vou te deixar ali, a gente pegava carona, não, que eu vou pro jiu-jitsu. Eu falei, cara, 8 horas, não, você vai? Não, já tô com as minhas coisas no carro. Você começou a não faltar, criou um hábito pra você. Foi. E quando você para, você sente isso. Senti. Eu tô tomando uma medicação, né, que é um anticoagulante para afinar meu sangue, por conta daquele trombo que eu tive. E um dos efeitos desse remédio, que eu tava ali na bula, ele te dá meio com a sensação de cansaço, sabe? Ele dá? E aí, nessa semana que eu faltei o jiu-jitsu, eu faltei porque, assim, eu tava cansado, mentalmente, fisicamente, mas eu fiquei muito mais mal de não ter ido, né? E aí eu falei, não, eu vou precisar me forçar a ir. O negócio é se arrumar pra ir. A hora que eu entro no carro, que eu chego lá no tatame, é outra história, entendeu? E aí voltou ao que era. Depois dessa semana que eu faltei, e aí eu comecei a ver isso, já tem umas 3 semanas pra trás, essa semana que eu faltei, aí voltou ao que era. Assim, tô tranquilo. Chego cansado, às vezes, no jiu-jitsu, mas depois do treino, meu amigo, você sente outra pessoa. Eu fui voltar agora a fazer patinação, porque eu patinei a vida inteira, aí não, agora eu vou começar a exercício. Aí vou começar... A diversidade, são as diversidades da vida, Renata. Eu fico assim, gente, eu tenho tempo, por exemplo, eu adoro nadar. Nadei muito tempo. Tenho tempo pra ir nadar, não precisa de professor de natação, né? Vou lá, aí eu não vou. E antes tu falava que era clínica, né? Quando a gente trabalhava. Pô, eu não tenho tempo lá, não dá, não sei o quê. Eu arrumo mais coisas assim, que eu tenho tempo. E aí dá uma decepção comigo. Mas é isso, gente. Sabe? Mas é justamente isso. De estar com alguma coisa pra mim. Não, mas justamente ser disciplinado em relação a nós mesmos. Ser disciplinado em relação ao nosso bem-estar. Eu lembro de uma pessoa que eu atendia, já tem uns anos, que ela falava assim, Jeane, eu falo que viver dá trabalho. Ela falou, Jeane, está bem, dá trabalho, né? Eu venho aqui, eu faço terapia, eu vou correr, eu faço... eu vou no psiquiatra. Eu faço meditação. Eu cozinho, Ela falou, nossa, mas dá trabalho. Dá, gente. Viver bem dá trabalho. Tem uma música da Legião que o Renato fala assim, viver é foda, morrer é difícil, né? Então, verdade. Vamos fazer um filme, o nome da música. E viver, assim, viver bem, assim, dizer, porque viver de qualquer jeito é só a gente ir se deixando. Sim. E muitas vezes a ansiedade, esse transtorno de ansiedade, eu falo que é a fatura, né? É a fatura desse... do que a gente vive, né? Do ir nos deixando, né? A conta vem. A conta em algum momento vem. Você vai pagar com remédio, você vai... Aquela coisa e uma coisa vai puxando a outra, né, amiga? Quando às vezes você olha essa coisa, né, que a ansiedade tira esse negócio da gente parar de olhar pra gente, e às vezes acontece muito de quando a pessoa consegue fazer isso. Por exemplo, a pandemia fez com que as pessoas fizessem isso. Lá no Convidário, lá no hospital que eu trabalhei, né? As pessoas estavam internadas precisando de oxigênio, elas não podiam nem levantar muitas das vezes, elas tinham que ficar deitadas para manter a saturação. Então, assim, ela tinha tempo de sobra para pensar nela. E aí ela entra nisso que eu chamo de armadilha. Cara, olha as escolhas que eu fiz. Pô, será que valeu a pena? E entra nessa vibração de, cara, só fiz escolha errada, não gostei disso que eu escolhi pra mim, e sabe? Momento de reflexão. E aí, assim, pra mim é muito nítido, é como se ela saísse dessa ansiedade do cuidar do outro, de não olhar pra si, e entrasse numa outra ansiedade com relação às escolhas que ela fez ao longo da vida. Sacou? Que não sabe se... Então, assim, tem isso também, da pessoa às vezes tentar se movimentar de uma outra forma, mas de estar sempre colocando essa ansiedade exacerbada, vamos chamar assim, que não é uma ansiedade da personalidade.
essa ansiedade exacerbada no movimento dela. Então, assim, eu não consigo olhar para mim que eu tô aqui ansioso, trabalhando e fazendo minhas coisas. Aí, quando eu consigo olhar para mim, eu fico ansioso porque as escolhas que eu fiz aqui durante essa ansiedade hoje já me trazem essa, sei lá, satisfação. Enfim. E aí, de repente, hoje, né? Hoje eu até ouvi da minha filha, ela falou assim, eu ontem não me senti suficiente, mas depois eu vi que isso era besteira. Mas primeiro, isso me gerou uma ansiedade quando eu me senti assim. Então, quando você fala, Edu, me dá muito essa sensação, né? De que a gente está sempre em falta. A gente vive uma vida que a gente está com aquela sensação de que estamos sempre em débito, que estamos sempre deixando a desejar. E eu lembro que cobrança. Eu vivia muito isso, né? Na minha época de coordenação. Eu saía eu saía sempre do trabalho com aquela sensação de que não fui suficiente naquele dia, de que eu sempre deixei alguma coisa por fazer, de que alguma coisa estava sempre... Ou se eu fiz, talvez eu poderia ter feito melhor, porque eu estava com tanta demanda... que em algum outro momento eu teria feito aquele atendimento de uma outra forma. Pois é. E eu lembro que eu ficava até assim, às vezes eu estava ali num processo de escuta, mas sabe aquela escuta ansiosa? Já querendo que a pessoa... Já pensando nas outras coisas, né? Tipo assim... Peraí, qual é o problema também, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, eu agora estou melhorando, graças a Deus, obrigada aí pelos exercícios, mas assim, não, é porque comigo acontece muito isso, acontecia, eu estou melhorando, da minha ansiedade, assim, é como se eu não vivesse no momento agora, é assim, e se eu fizer isso, parará, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse, e se. Então, eu poderia estar até vendo um filme lá, conseguindo ficar um pouco focada. Eu ia deitar, se eu tiver... não, porque segunda, não sei o quê. Eu nem... É por isso que falo que ansiedade é excesso de futuro, né? Exato, mas é desesperador. Porque você fica assim... Aí, vamos supor, vou fazer uma viagem. Aí, a ansiedade da viagem. Tem que fazer as malas, tem que ir para o aeroporto, blá, blá, blá. Aí, chegou no lugar, já vem outra preocupação. Mas e se não der certo, se eu perder o passeio da tal hora? Aí, depois, nunca tô. Aí, um dia, meu marido falou assim, mas... Eu falei assim, gente, meu marido é ótimo, porque ele vive um mundo paralelo. Isso é ótimo. Porque, pra ele, que ansiedade é essa? Aí, eu falei assim, como é? Um dia eu perguntei pra ele, como é que é viver sem ansiedade? Não sei porque você está preocupando, a gente nem sabe se vai chegar até lá e vai dar algum problema, e se der, a solução vai ser apresentada na hora, não vai ser que você... Renata, mas não é viver sem ansiedade. Lembrei que seu marido, você falou uma vez que queria conversar com ele, ele falou assim, pode ser depois dos Simpsons? Gente, mas olha só. Pode ser depois dos Simpsons? Mas é isso que eu ia falar, não é que ele vive sem ansiedade, é que ele vive o aqui e agora. Então, assim, o aqui e agora era assistir os Simpsons. Não era, a conversa era uma projeção de futuro. Ele mas se fosse comigo, eu ia conversar com você, se fosse comigo... Fala logo, fala logo. Renata, mas você sabe por que isso? Mas você sabe que exatamente isso nos incomoda? Por quê? Porque ele é uma exceção. A regra hoje é como se aquilo que fosse pouco saudável, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem. Virou uma regra. Então, as pessoas que conseguem hoje viver esse momento presente... privilegiada, gente. Porque eu vejo assim, vamos dormir, deitou assim, 4, 3, 2, 1, pá! E olha, pessoal, vocês que estão vendo a gente, de novo assim, a gente está falando da ansiedade como transtorno, a gente está falando, né, o quanto o mundo tem contribuído para esse processo, mas não fica achando que a solução para a tua ansiedade é deixar de ser ansioso, é ser igual ao Alexandre. Não, você precisa se achar dentro desse contexto, porque eu acho que o que acontece muito é isso.
o paciente chega com um transtorno de ansiedade. Eu preciso resolver. Não, eu tô muito ansioso, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. Né? E aí ele quer, tipo, 180 graus. Ele quer, sabe? Ele acha que a solução para a ansiedade dele é a calma de um monge budista. E a gente fala, né? Não, mas o Alexandre, ele tem ansiedade em algum momento. Gente, a ansiedade, ela faz parte da vida e nós precisamos da ansiedade. Nós não vamos deixar de ter ansiedade. Sim. O que nós não precisamos é ter sintomas físicos da ansiedade. O que nós não precisamos é chegar ao ponto que essa ansiedade se torne uma doença. Sim. Porque a partir do momento que temos síndrome, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, estamos, sim, adoecidos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como ajudar uma pessoa que está tendo um ataque de ansiedade? Uma coisa que eu vejo é não desespera junto. Né? Sim. Não é tipo assim, não, calma, o que você tá sentindo? Não, tô sentindo, tô começando a ficar com dormência. Não, calma, pera, desespera. Você desesperar junto, não desesperar junto. Olha, né? você falou isso, amiga. Vou só fazer um parênteses. Aí, como ajuda? Vou te fazer um parênteses assim. Foi algo marcante que aconteceu na minha vida, mas assim, vai ilustrar muito isso que você está falando, da questão de estar desesperado com uma pessoa tendo ataque. Tá. Eu perdi meu irmão no acidente de carro em 2003, né? E aí, eu fui dar a notícia para minha avó que meu irmão tinha falecido no acidente de carro. E a esposa do zelador do prédio da minha avó era muito amiga da minha avó. Então, assim, eu tinha 25 anos e tal, aí eu fui falar com minha avó. Falei, vovó, aconteceu o seguinte, né? Aconteceu isso. Quando eu falei, minha avó desesperou. E aí eu chamei a Cecília para me ajudar a acalmar minha avó. Aí a Cecília falou, o que foi? Aí quando eu contei pra Cecília o que tinha acontecido com meu irmão, ela se desesperou também. Sim. Então ficaram as duas desesperadas e eu fiquei sem fazer nada. Eu lembro que até hoje, que eu liguei para um professor meu lá da faculdade, que eu fazia supervisão de estágio, né, na clínica, mas ele não atendeu e depois eu contornei a situação. Então assim, eu chamei ela para me ajudar a acalmar minha avó e ela se desesperou também. Então assim, eu fiquei com duas pessoas ali desesperadas, sem saber o que fazer. Então assim, não tem como, né? Assim, a gente se desesperar com a pessoa tendo ataque de pânico. Acho que o que a gente tem que fazer, né, nesse primeiro momento é tentar passar essa tranquilidade para ela. De calma, eu tô aqui com você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Né? Eu tô aqui com você. Vamos tentar entender essa ansiedade. Vamos tentar entender o que está acontecendo com você agora. Né? A Jane, eu lembro da Jane lá na clínica, eu tinha um paciente muito ansioso. Jane, cada um tem um jeito, né? Mas assim, Edu ele fala, o pessoal gosta assim do Edu, cadê o roqueiro? E a Jane é uma pessoa muito centrada, podemos dizer, aparenta, né, ser centrada. E aí eu lembro na clínica que tinha um paciente que ficava desorientado, toda ataque de ansiedade. A Jane administrava isso com toda tranquilidade, assim, cada um com uma maneira, né? Você respira, vamos aqui, Jane, vamos dar uma volta aqui. Começava a falar, olha só aquela... E eu ajudava, porque ela trazia o quê? O mundo não está acabando. Olha só aquela árvore, tipo assim, gente, a partir do momento que eu vejo que a outra pessoa está calma, já me dá não está acontecendo nada demais. A pessoa está calma, né? E assim, então eu não tô, calma aí, eu vou me centrar de novo, né? E assim, a gente que é da área, né? Cada um tem uma forma de reagir, tem uma forma de atuar ali diante daquela crise. Mas assim, né? Você que não é da área, você que não é psicólogo, que não é médico, nem nada, às vezes o que precisa ficar ali é presente ali do lado da pessoa, para não deixar que de repente ela saia correndo, para não deixar, né? Segurar na mão dela, alguma coisa nesse sentido. Às vezes vai acontecer, a pessoa tá com sintomas de infarto, né? Uma crise de ansiedade que traz os sintomas de infarto, você vai ter que ligar para um SAMU, ligar para um bombeiro, alguma coisa. Mas às vezes só de você se fazer presente assim, eu estou aqui, já vai trazer. Não, e a Renata falando isso, né? Eu assim, uma vez, uma pessoa que eu atendia na clínica, ela teve uma crise, né, de ansiedade, assim, ali naquele caminhozinho, assim, né? E ela caiu no chão, a gente não conseguiu chegar com ela nem no posto de enfermagem. Eu simplesmente peguei, abracei, ela se tremia e... Desespero. Gente, eu simplesmente... No chão, assim, sabe? Simplesmente peguei, abracei e fiquei ali com ela no chão, né? E é isso que a gente fala. Mas é isso que passa uma calma para a pessoa de que, olha, não estou aqui, estou morrendo. Se eu tivesse aquela agitação, né, de um monte de gente que junta, é isso daí. Sabe? Então muitas vezes, tô aqui, às vezes até nós como profissionais, às vezes... A gente também tem essa arte. Sim, às vezes a gente tem...
Às vezes a gente tem pacientes que chegam no próprio consultório, que chegam, começam a chorar. Às vezes, cara, às vezes chegar, sentar ao lado, tá ali, oferecer, às vezes assim, sabe, essa presença. Sim. Eu falo que é a presença. Porque não nos sentimos só, né? Eu acho que é muito isso, né? A melhor coisa, eu você acho ter que talento de alguma forma. eu acho que as pessoas precisam não se sentir só. Até quando você pega uma água, ele toma aqui. Quando eu atendo, eu tenho o hábito de olhar para a pessoa, né? Eu não anoto nada enquanto eu tô atendendo, eu deixo para anotar depois, né? E já aconteceu comigo de paciente falar assim, cara, que massa que você me olha. Você não tá anotando, você não tá aquela coisa, né? De anotar e desviar o olhar e tal. Que bom que você faz. Eu falei, não, eu anoto depois. Eu tenho esse hábito de anotar depois. Eu criei uma coisa na minha memória que eu consigo lembrar das pessoas, sabe? Dos casos e tal. Então, assim, às vezes só de você se fazer presente ali, né? De você, eu tô olhando pra sua história, eu tô olhando pra você. Então, assim, numa crise de ansiedade, eu tô aqui com você, eu não vou deixar você fazer nada que coloque você em risco. Beleza? O que você tá sentindo? Né? Então, assim... Tô sentindo a pessoa pálida, tremendo, suando, que são sintomas, né? Da crise de ansiedade. Eu não sei o que é, eu vou ligar para um SAMU, vou ligar para um bombeiro para ver o que é. Pois é, entendeu? E aí, Edu, quando que a gente tem que chamar, assim, por exemplo, como é que a gente identifica, assim, como se é um ataque de ansiedade, como é que a gente identifica uma hora que precisa de uma busca dessa, do SAMU? Como que a gente... Normalmente, né, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela já foi diagnosticada. Porque normalmente a pessoa, quando ela nunca vem primeiro pro psicólogo ou pro psiquiatra. Ela sempre vai pro cardiologista, pro neurologista, depois que ela já foi várias vezes pra emergência, chegou lá e aí o médico falou, olha, você não tá tendo nada, o que você tá tendo é uma crise de ansiedade. Então, essas pessoas, quando chegam pra gente, elas já passaram por esse né? clínico. Então, e a gente, isso você sabe, né? A gente também já tem esse feeling, né? Isso, já tem esse feeling. Mas, de novo eu falo, como a gente tá falando pra galera assim, que não é da área, na dúvida você liga pro SAMU. Se você achar que, né, que você mesmo, na segurança, que você, o seu parente... Então a gente pegar por excesso do que é por falta. Liga. Mas normalmente o que acontece é isso. Eu fiz um vídeo um dia desse aqui com minha esposa. Eu gravei um vídeo aqui que eu falei assim, normalmente esse transtorno de ansiedade descobre-se assim. A pessoa tem uma crise que ela não identifica o que é, vai parar no hospital e o médico fala, cara, sua pressão tá ok, tua parte fisiológica aqui tá ok. Vai procurar ajuda psicológica. Você me trouxe uma coisa que eu lembrei muito, muito interessante esse exemplo que eu vou dar. Meu pai, muitos anos atrás, ele começou a ter esses ataques de ansiedade. Na época eu nem era psicóloga. E ia pro hospital, tô infartando, e ia pro cardiologista, não tem nada, e tudo ele tá infartando. Ele não sabia nem identificar. Eu tô tendo aquele negócio de novo, tô infartando. E aí foi diagnosticado dele, você tem ansiedade, você precisa de psicólogo. Na época, não acredito nessas coisas, né? Prefiro alguém que coloque tarô pra mim, que eu vou acreditar mais. Bota aí pra ver se eu vou morrer do coração. E aí o que aconteceu? Identificou-se exatamente o que vocês falaram aí. Foi primeiro, passando mal, achando que estava infartando, foi pro médico uma vez. Depois, e o que aconteceu? Não era coração, mas ele sempre ficava assim, não, mas e se for dessa vez? Ele entrou nessa parada. Que é um dos sintomas da ansiedade, taquicardia, né? E aí, taquicardia, sudorese. No meu caso, esse futuro, né? Que é essa coisa do projetar. Que é projetar no futuro, né? E se eu estiver morrendo? E se eu for morrer? Então, a pessoa, muitas vezes a pessoa não está sofrendo com aquilo que ela está vivendo agora, que você já falou sobre isso, mas com aquilo que ela está projetando, que é a ansiedade. Gente, pensarmos, olha só, que doido, né? A gente parar para pensar naquilo que pode vir a ser. Sim. E se for, como é que a gente vai resolver? Não vai ser na contexto mais é um fator de ansiedade. Sim. E aí, se eu passo a viver justamente, eu tô o tempo todo vivendo dessa forma, não tem como não. Essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Índios, né?
Essa saudade que eu sinto. Como é que é? Canta Essa não, saudade Ao menos uma vez, de seja tudo que eu ainda não vi. Agora eu sei. Mil nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Você não sabe cantar. Não sei mesmo. Assumo aqui que eu não sei. Mas aqui, mas é isso mesmo. Eu acho que tem muitas coisas, né? É uma coisa assim, a ansiedade, assim, a sensação que você tem é que tá te faltando algo, mas você não sabe o que é. Então, assim, a gente não sabe como que vai ser o nosso futuro, né? E quem sabe, a gente né? não sabe, né? E quem sabe. Então, assim, e a gente sofre por aquilo que a gente não sabe. Então, assim, saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Tipo assim, como é que eu vou ter saudade de algo que eu não sei o que é? Porque Saudade a gente tem do que viveu. Porque nós somos o quê? Nós somos... Que eu não vivi. Porque nós somos o quê? Nós somos controladores, nós somos imediatistas. Eu não sei o que tá ali, eu não sei o que tá... não vou falar predestinado, mas entre aspas aqui, sei lá, não sei o que tá programado para mim. Mas... A gente tem que viver. Sim, mas o ansioso, ele quer saber, Renata. Claro. Ele quer saber para controlar, ele quer saber para se programar. E o não saber, que não vai saber mesmo, vai gerar. E pensa, essa ansiedade ao longo do tempo pode matar. Sim. O físico não aguenta. Não aguenta. E a solução é não se preocupar com isso? Não, não é. De novo eu falo. O ansioso, né? A pessoa que tem transtorno de ansiedade, é muito comum que ela vai achar que a solução para o problema dela é o contrário daquilo que ela tem. Então, assim, a gente está falando que não tem como controlar o futuro. Mas também você que é ansioso, que tem ansiedade, não tem como a gente falar para você assim, não se preocupe com o futuro. Mas tem como você gozar. É a mesma coisa eu falar agora para vocês aqui. Não pense numa camisa vermelha. Camisa vermelha. Não é? Então eu falo pra ela. Você chega, a pessoa chega na sua casa, a casa tá desarrumada, você fala, olha, não repara. Não repara. Já reparou. Pense, não pense numa maçã, né? Exato. Então, assim, né? Então, o que esse ansioso precisa fazer? Ele precisa, vou colocar bem entre aspas, administrar essa ansiedade de futuro. O que ele pode fazer por esse futuro agora? Entendeu? O que eu posso fazer? O que nós estamos fazendo hoje? A gente teve a ideia de falar sobre saúde mental de uma forma descontraída, de uma forma leve, de uma forma que a pessoa que não é da saúde mental entenda. Sim. O que pode acontecer no futuro? Da gente atingir várias pessoas, né? Isso pode acontecer no futuro, mas a gente tem controle sobre isso? Não. O que nos resta fazer? Fazer o podcast, falar sobre isso, né? Enfim. E você já se movimentar nesse sentido. E você já reparou que a gente cria um monstro muito maior quando há para acontecer? Nós sofremos muito mais do que passa pela nossa cabeça do que pelo aquilo que realmente é. Do que acontece. A mulher tá grávida, ai meu Deus, eu tô com medo do parto, isso eu não sei o que. Aí vai lá, espirra e criança espirra. Nossa colega que tava grávida, ai, morrendo de medo, ai meu Deus, eu vou sentir dor. Foi lá e, como é que foi? Levantei, praticamente, eu saí, escorregou. Lembra da nossa colega, amiga, que tava passando mal, aí foi no médico achando que tava passando mal e tava grávida? Achou que era pessoal, chegou ao médico, não, vai nascer o neném. Essa ótima! Ela não passou nem processo de ansiedade. Como é que eu vou ficar? Ela não passou mais. Já vai. Eu tô com um embrulho no estômago, né? Não passa nem processo. Ai, enfim, tô grávida, tô em 2 meses, como é que eu vou criar meu filho? Não, simplesmente veio. Mas, igual, nós, semana passada, quando a gente falou de bipolaridade, né? Nós falamos também muito da importância da pessoa aceitar, né? O seu quadro, aceitar, né? E com a ansiedade, quando a gente fala do transtorno da ansiedade, a gente também não é diferente, né? Eu consigo mudar, eu consigo lidar aquilo que eu conheço. Desconhecida é muito da minha. Não, desconhecido, né? Então, existe uma tendência também muito grande de negação. Quando o Edu falou, né, do nosso objetivo aqui em relação ao podcast, eu acho que também tem muito esse objetivo das pessoas começarem a entender que não é um bicho de 7 cabeças e que tá tudo bem em algum momento não estarmos bem. Claro. Que não estarmos bem, que não estarmos bem,
tô deprimido, tipo, ai meu Deus, eu tô ficando... Não, é normal, hoje eu não tô animado, tudo bem. Renata, eu lembro de um paciente meu, né, ele teve alta da terapia, né? Foi paciente de consultório, né? Ele tinha o maior preconceito de falar, né? Ele veio por conta de ansiedade, um cara fantástico, ele, assim, sabe? Muito novo, ele já... sabe que segue, eu falo que segue o protocolo, né? Ele estudou, fez mestrado, passou no primeiro concurso público que ele fez, ele já passou em concurso, sabe? Top, tal, e só que, né, quando a vida estava organizada, ele se deparou com ele mesmo, porque enquanto ele estava ali naquele processo, vamos dizer assim, de conquista, ele nem olhava para ele. Ele tinha uma história que ele falava assim, que ele, na adolescência, que ele ia para a escola, que ele ficava, né, que ele tinha um conflito lá com o pai, que aí ele ia chorando, né, que ele ia para a escola chorando, né, no ensino médio. Aí quando ele estava chegando perto da escola, ele levantava o óculos assim, limpava as lágrimas e falava, agora não é hora mais de chorar. Agora vamos lá, foca. E foi, chegou, fez o que, né, aquilo que ele se propôs, até que de repente se depara, né, aí vem pra terapia. Aí ele teve, ele melhorando e tal, ele teve a possibilidade de fazer um mestrado fora do Brasil. O trabalho, né, pagava para ele, e ele foi, né, desmontou a casa dele, foi e tal, não sei o que, pra Espanha. Chegou lá, 6 meses depois ele volta. Eu até brinquei. Quando ele me ligou para marcar a terapia, eu falei, poxa, não deu nem tempo de eu sentir saudade de você já tá aqui de novo. E aí ele contou o que ele fez, né? Ele teve uma crise de ansiedade lá, que lá ele procurou terapia, procurou médico, e que aí chegou à conclusão de que não era o momento dele fazer esse mestrado. Que aí ele volta. E aí ele falou, nossa, mas e agora? Como é que eu vou contar para as pessoas no meu trabalho que, né? Porque todo mundo vai perguntar, olha, você foi para ficar 2 anos, o que você já está fazendo aqui de volta? Aí ele disse que ele chegou e falou assim, gente, é o seguinte, eu fui, não dei conta, fiquei ansioso, tive uma crise de ansiedade, fui parar no psicólogo, fui parar no psiquiatra, tal, e por isso que eu tô voltando. Aí o pessoal, o que você tá tomando? Desculpa, pessoal, o que você tá tomando? Aí ele falou, tô tomando isso. Nossa, já tomei, isso é bom. Aí você vê que... Aí o outro, já tomei isso. Aí ele falou, Jane, eu me senti tão humano, tão pertencente. É uma sensação boa, né? Quando você pensa algo que você não tem coragem de compartilhar, a pessoa vem compartilhar com você. Caramba, eu tenho isso também, eu sinto isso também, eu pensei isso também. Então, assim... O Boechat, na época, né, ele deu uma entrevista falando que ele tinha tido um ataque de ansiedade, lembra? Que ele declarou e que ele estava tomando medicação e tudo. Então, assim, isso está sendo muito desmistificado. Você está ajudando, né? Então, eu falei aqui que eu tinha os meus ansiedade, tudo. Quer dizer, então, assim, está desmistificando, porque as pessoas estão achando, assim, essa coisa psiquiátrica de que, tudo é... Gente, é ser humano, não, a gente não precisa de rotular, né? Exato. Psiquiatra, isso é ser humano, nós somos seres humanos. E tem que ter essa paciência, assim, nesse sentido do tempo, né? As coisas, elas, né? Quando você entra no tratamento, ele vai ter um tempo que é o tempo que você necessita, não é o tempo que você quer. Não adianta... Até porque o adoecimento, ele levou um tempo, né? Então não adianta, sabe, se o profissional que te atender falar que em 6 meses você tá bom, corre desse profissional. Corre dele porque... Não, o tempo é o que você necessitar, que não coincide com o tempo que você quer. Não vai coincidir. Nesse caso, não vai coincidir. Então, nesse caso, você que está passando, que está tendo esses sintomas de ansiedade, taquicardia, sudorese, sensação de que vai morrer, ou de que vai acontecer uma coisa ruim, tremor, formigamento, pessoal, vamos explicar por cima, não vai entender, porque a Renata estava assim, a gente ficou metendo medo nela. Né? Então, assim, se você está tendo todos esses sintomas, né, procure uma ajuda. Talvez seja interessante você procurar um psicólogo. O psicólogo vai te encaminhar também para o médico, porque pode ter uma questão química cerebral aí que não está funcionando né, de uma forma equilibrada, né, e não tem tempo. Isso quer dizer que a vida inteira? Não, pessoal, isso não quer dizer que a vida inteira. A Jane acabou de dar o exemplo aqui do paciente dela que teve alta da terapia, né? Que tinha um transtorno de ansiedade e teve alta da terapia. Então você pode ter alta da terapia, você pode ter alta da medicação, entendeu? Você pode ter alta de tudo. A medicação também. A medicação fez a retirada. Essa pessoa que vos fala que já passou por tratamento já teve alta, né? Eu já tive alta mesmo. O médico fala, olha,
não precisa mais de remédio, beleza, tá zerado, né? Entendeu? Então, assim, existe a possibilidade. Quando isso vai acontecer? No momento que tiver que acontecer. O que eu não posso, o que é importante, assim, acho que a gente, toda vez que a gente falar de transtorno, de, né, essa coisa de saúde mental, o que não pode é você ficar parado esperando ter uma alta do teu tratamento para você olhar para a tua vida. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para você continuar a sua vida, sabe? E fazendo seu tratamento tranquilamente. O tratamento ele vai te manter bem para dar conta do cotidiano. Até porque isso é importante, porque fazer o tratamento e continuar a vida é aprender a olhar a vida de uma outra maneira. Sim. Aprender a cuidar de si, a cuidar das suas demandas, mas talvez de um outro lugar. Exatamente. Né? Talvez com um nível de cobrança menor. Deixar de ser carrasco de si mesmo. Deixar de ser carrasco de si mesmo. A gente demais, a gente é muito carrascão da gente. Muitas vezes não é o outro, né? A gente fala, não, relaxa, mas com a gente tá... Somos muito empáticos com o outro, né? Mas com a gente é carrasco. É. Agora, a gente, assim, né, Edu, eu queria saber, assim, quando é que você vai, assim, disponibilizar pra gente, pro pessoal, os vídeos, assim, de meditação, as técnicas que você... Menina, a gente tá vindo aí com uma proposta de um curso, eu né? acho, assim, que eu acho que é sua Sim. forma. Sim. Porque existem várias, todo mundo fala, mas é tudo igual, não é. Porque, assim, uma pessoa que você pega, por exemplo, meditação, você pega uma pessoa que, vou ensinar a meditar. Com você às vezes não identifica, com o outro você, caramba, mais ou menos, às vezes uma coisa diferente, você faz, a pessoa se identifica, que, assim, não tô puxando saco nem nada não, que foi o meu caso com o Edu. Eu pegava, pra gente, Edu sempre falando sobre meditação, no site dele e tal, no Instagram dele, aí eu lembro que um dia eu falei, gente, eu vou aprender a meditar. Peguei, botei um aplicativo, botei lá. Vou botar aqui 10 minutos. Quando foi 1 minuto, eu já tava, caramba, já deixou lá, não esqueceu de tocar. Já deve estar 2 horas aqui. Já passaram nem 2 minutos. Estou ansiosa. E eu chegava lá e Edu, aí você foi me dando uns toques assim, diferentes que eu não estava acostumada a ver, que foram realmente me aterrando mais. Então, eu acho legal você depois... Sim, não, a ideia, assim, a nossa ideia inicial, amiga, é justamente a gente fazer esse podcast, da gente montar algo, né, estruturado para oferecer para o público também, entendeu? Vai chegar esse momento, com certeza, entendeu? Porque assim, eu estava pensando esses dias, hoje, assim, acho que a dica mais robusta que eu posso dar é assim, a tua respiração. Presta atenção, observe a tua respiração. Assim, quando você está na crise, mas principalmente quando você não está na crise. Eu acho que prestar atenção na respiração é um hábito. Eu sempre falo, não adianta você estar, né? A gente brincou com você do dedo dormente. Não adianta agora você querer meditar. Você está ansioso com essa coisa da dormência dos dedos. Mas, sei lá, daqui 1 hora que a gente estiver conversando descontraidamente, aí vai valer a pena você começar a meditar. Para você aprender a meditação. Sim. Porque aí na hora da crise, não é na hora da crise, tipo, respirar no saco. Não, a ideia da respiração, da meditação é que se torne habitual, né? Porque não adianta você não adianta falar, não, agora eu vou respirar. Não, você tem que saber respirar, você já tem que saber lidar com aquele. Porque senão na hora realmente não funciona. E quando para-se para respirar, para se observar, a gente consegue identificar até os nossos pontos de tensão, né? É muito interessante que você começa ali, você começa a respirar, você começa a identificar onde é que você está mais tensionado. Na hora de dormir, quem tem APM, né? A APM é aquela que você fica pensando, e vai te arrastando. Às vezes me percebo, às vezes eu consigo, você começa a se perceber fisicamente. Teve uma vez lá onde a gente trabalhava lá na internação, eu fazia palestra, né? Aí os pacientes eles vinham do Rio Aberto, que era aquela coisa de música, vinham do Rio Aberto para a palestra. Cara, eles chegaram e aí normalmente o que eu fazia? Eu fui muito representativo. Podia ter sido menos. Só assim, né, amigo? Vai, continua. Aí, normalmente assim, eles vinham do Rio Aberto, eu fazia a palestra primeiro e terminava com a meditação. Mas eles chegaram muito alvoroçados.
E aí, eu olhei aquela coisa alvoroçada, eu falei assim, eu vou seguir meu feeling terapêutico. Aí teve um paciente que falou assim, o que é isso? Eu falei, você vai ver. E eu falei assim, pessoal, hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos meditar primeiro, e depois eu faço a palestra. Beleza. Eu botei todo mundo deitado e tal, fiz a meditação guiada e tal. Quando eu comecei a palestra, a coisa fluiu de uma forma muito boa, foi produtiva. E aí no final do grupo, o paciente falou, agora eu entendi o que é feeling terapêutico. Eu falei, não, vocês estavam muito agitados. Eu acho que se eu começasse a palestra, ia começar a coisa de conversa paralela, que não sei o quê, né? Então, assim, a meditação meio que restabeleceu a energia do grupo para eles ficarem prontos para aquela coisa da palestra. Era a palestra de segunda, era a abertura do tema, né? Que a gente trabalhava com o tema, não sei o quê. E aí eu fiz esse momento. Então, assim, estou usando a meditação, mas nesse sentido assim, que eles chegaram muito alvoroçados com a respiração. Né? Aquela coisa, né? E aí eu falei, não, peraí, calma. Vamos. Mas é o que você falou e o que a gente falou. Como é que a gente sabe? É um feeling terapêutico. Quem desconhece, às vezes não consegue ajudar, pirando a outra pessoa. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Quem já sabe como nós, né, profissionais, já, opa, calma. Não, e é isso que o Eduardo está falando, acontece muitas vezes no consultório. Às vezes você abre a porta, o paciente nem entrou ainda no consultório, já está na recepção, ele já está falando, já né? Tá acelerado. Ele já está acelerado. E eu faço também muito isso, né? Dentro do consultório. A pessoa chegar, eu falei, não, senta. Peraí, eu vou pegar uma água, eu pego uma água, eu falo, agora você só respirar. E a pessoa tem dificuldade, que ela fica resistindo, né? Aí ela quer falar, e a gente falando, você não vai falar agora você vai só... Depois você mesmo, Jane, como coordenadora, né? Eu chegava, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que atender, tenho que fazer relatório, Aí, ai meu Deus, você chegava, Renata, o que foi? Ai, porque você... Calma, pera, Renata, peraí, o que é que tem para... Anotava ali e tal, pronto, você entendeu aqui como que é a dinâmica? Calma, aqui ó, vai fluir, né? Então, assim, aí você consegue baixar. Sim, e é ficar atento a isso. Principalmente nos momentos de não crise, você criar hábitos no momento de não crise. Quando você estiver fora da crise, você criar esses hábitos. Por quê? Porque isso vai te possibilitar a você olhar melhor. É fato, gente. Quando você faz uma crise naquele dia de ansiedade, você pode ter certeza. Ou você dormiu mal, você está mais impaciente. Então, quando você começa a exercitar, assim, pequenas práticas, vamos dizer assim, fora da crise, isso vai possibilitar de você olhar até a crise de uma forma crescente. Porque a sensação que todo mundo, né, todo paciente chega no consultório assim, é que a crise como se fosse uma coisa que chegou nela assim, pum, entrou nela e se instalou. É um processo. Ela sempre vem, né, uma coisa sorrateira. Então, observar isso, por exemplo, usando aqui a respiração, isso vai te ajudar a olhar quando ela estiver vindo e você fala, opa, peraí, você não vai se instalar toda não. Hoje você vem só até aqui. E entender, né? Só que entender os gatilhos, entender esse processo de adoecimento, né? Daí a importância do processo terapêutico. O que te leva? O que te leva, quais são os gatilhos, quais foram essas cobranças ao longo da vida que me fizeram chegar a esse ponto, né? Então, excesso de cobrança desde criança, adolescência, não pode, né? Tem que ser o melhor, você diz, uma hora isso vai demorar 10, 20, 30 anos, vai. Crianças com 7 anos, 6 anos ansiosas, extremamente ansiosas. Então, uma hora vai reverberar. Sim. Né? Então, sim. A gente está chegando no fim, né? A gente vai concluir assim que a ansiedade ela mata mesmo, né? A gente já chegou falando que ela pode matar, mas você pode controlá-la, você pode administrar, você pode ter ela sob os seus comandos, domínios, enfim. Basta você fazer o que tem que ser feito, buscar essa ajuda, esse cuidado, né? Vamos lá, focar na respiração. E é um tema que a gente está falando aqui hoje só um pouquinho, né? Nós temos mais, tem mais coisas, a gente vai estar... A gente focou muito na questão da respiração, mas a gente vai trazer também outras, a gente vai falar de outras técnicas. Eu quero falar da técnica do externo. Vamos Você começa a arrumar sua casa ali pelo externo, daqui a pouco você vai sentando. Para mim, terapia tem técnica mesmo. Tem técnica mesmo, assim, na crise de ansiedade. Você olhar
a cor da sala, Exato. quantos quadrados, quantos círculos, não sei o quê e tal. A gente faz essas coisas também. Então, assim, vai ser tema para mais outro podcast. A gente vai estar trazendo. A gente continua pedindo para vocês sugestões, aquilo que vocês acham que seja interessante dentro do nosso conhecimento. A gente está. Curta os vídeos, siga a gente. Siga essa galera aí que a gente está sempre tendo uma resposta legal dos nossos das pacientes. pessoas. A gente tem um amor pelos nossos pacientes, né? Eles agradecem a gente, mas na verdade eles nos ensinam, né? Sim. A gente aprende. Então, Então, isso, sim. gente. E a ideia é esclarecer, trazer esse conhecimento para vocês mesmos. Minha sogra fala que o saber não ocupa espaço, acho que é a única coisa física que não ocupa espaço E que ninguém nessa nos tira, vida, né? Que ninguém nos tira, né? Então vamos seguindo, a gente se vê no próximo encontro aí. Obrigado. Obrigada. Beijo, até a próxima. Siga a gente, valeu. Arrebenta, gente. Valeu. Beijão. Bye, tchau.